Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal da Bless Cestas Afetivas. Meu nome é Nayara e no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu vou estar contando para vocês um pouquinho da minha trajetória, como que eu iniciei no ramo das cestas, como que nasceu a Bless Cestas Afetivas. E hoje é domingo, dia 4 de setembro de 2022, e agora já tá à noite, né? Eu estava aqui fazendo um rascunho desse vídeo que eu programei para poder gravar durante essa semana, não hoje, né? Durante essa semana. Então eu estava fazendo um rascunho aqui do que eu gostaria de falar para vocês. E aí eu falei, gente, por que não gravar agora, né? Por que não contar essa história agora? Então aí eu resolvi ligar a câmera, vou ficar olhando aqui de vez em quando no meu rascunho, no meu caderninho, para eu poder não esquecer de falar nada para vocês, tá? Para eu poder ir contando essa história por partes, né? Da forma como eu escrevi aqui, para poder ficar melhor para vocês entenderem. Se às vezes eu olhar para esse lado aqui da câmera, gente, é porque eu ainda tô me acostumando, eu tô gravando os vídeos com a câmera do meu celular, tá? Bem caseirão mesmo. E tem que ser gravado na horizontal, e aí você não olha assim pra você, né? Você tem que olhar pra câmera, então você é meio estranho pra quem tá gravando. Quem ainda não teve essa experiência, depois vocês fazem o teste aí pra vocês entenderem o que eu tô falando. Então, às vezes, se eu olhar assim para outro lado, é porque eu ainda tô me acostumando, tá? Então, vamos lá, né, para essa história. Espero que vocês gostem aí de saber um pouquinho como, né, eu iniciei, como que surgiu a Bless Cestas Afetivas. Então, vamos lá. No ano passado, né, em 2021, eu saí de uma rede de lojas de departamento, do qual eu trabalhei lá quase 8 anos. Então, assim, me dediquei muito nessa empresa. Na verdade, e por todas as empresas, né? Por todos os lugares que eu passei, né? Trabalhando para mim mesma ou empresa, eu sempre gostei de me dedicar muito, né? Então, eu mergulhei fundo, né? Nessa empresa, sempre dando o meu melhor. E aí tive um crescimento profissional incrível dentro dessa empresa. Eu entrei lá como visual merchandising, né? Depois tive a oportunidade de ir para líder de setor. E no final, quando eu saí, que foi o ano passado, eu estava no cargo de gerente comercial pleno. E através dessa empresa, né, eu viajei muito, conheci vários estados brasileiros, né, desde lá do sul até o norte do país, que foi a última filial que eu trabalhei, né, lá em Paraupebas, no Pará. Trabalhei e morei lá quase 2 anos. Parei de uma pausa para mim olhar o tempo ali do vídeo, tá, gente? E quando eu saí dessa empresa, né, e aí retornei aqui para Rio Verde com a minha família, arrumando mudança e tudo, eu já, no meio disso tudo, eu entrei em contato com outra empresa daqui de Rio Verde, que, assim, eu já tinha um carinho, né, já acompanhava, assim, meio que de longe, e uns anos atrás até já tinha feito entrevista lá nessa empresa, né, tinha vontade de trabalhar lá, mas nunca deu certo, né, na época que eu fiz essa entrevista também não deu certo, e aí eu fui lá no Instagram da dona dessa empresa. Então eu fui lá no Instagram, né, da dona dessa empresa, mandei uma mensagem para ela lá no Instagram mesmo, contando um pouquinho da minha história, da minha trajetória profissional, né? Falei que eu tava retornando para Rio Verde, que tinha, né, vontade de trabalhar na empresa, né, dela. E aí ela, não lembro se foi no mesmo dia ou no outro dia, respondeu, né, me mandou um e-mail
do RH da empresa falou, não, envia seu currículo para esse e-mail aqui. Aí eu fiz, e aí quando você trabalha muitos anos na empresa, você meio que fica desacostumado, né, de fazer currículo. Eu lembro que eu fui atrás, ver como que tava sendo, né, os currículos, e aí eu fui, montei lá esse currículo e enviei para eles. E aí, nisso, enviei esse currículo, né? A gente continuou fazendo a mudança, cheguei em Rio Verde, organizamos mudança. E aí, enquanto isso, eu fui procurando também outras vagas, né? Outras empresas que me interessavam. Só que eu não sei se acontece isso com todo mundo, com todas, né, as pessoas, assim, que já trabalhou nesses cargos, assim, de liderança. E o que que eu procurava? Eu falava, vou procurar a vaga, eu quero só se for vaga de gerente, né? De gerente acima, eu olhava muito salário, né? Porque eu queria manter aquele patamar, né, que eu estava vivendo. Então, isso me limitava muito, porque, né, não tem muitas vagas, né, nessa área. Então, era poucas oportunidades, né? E aí, nisso, né, eu olhando, poucas me interessava, como eu expliquei para vocês, porque, como se diz, emprego tem, vaga tem, mas às vezes, né, não é do nosso interesse, né, enfim. Depois de uns 20 dias, né, parada, e eu sou uma pessoa, gente, que eu tenho que estar sempre assim, ó, eu estou sempre procurando algo para fazer, algo, né, para me inventar, algo, não consigo ficar parada, né, principalmente dentro de casa, nossa senhora. Então, uns 20 dias ali esperando, né, a outra empresa não entrou em contato, e aí eu conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, tava próximo do Dia dos Namorados, né, o ano passado. Falei, mãe, vou montar uma cesta de café da manhã, né, pro Dia dos Namorados. E até uma ideia que a minha mãe tinha também, né, de montar a cesta, e a gente trocando uma ideia ali, eu falei, vou montar algumas cestas. E aí eu lembro, né, que eu fiquei assim, nossa, toda empolgada, indo atrás, comprando material. E aí nisso meu padrasto já pediu já encomendou uma cesta para minha mãe, né? E aí eu lembro que eu montei uma cesta, enviei para uma digital influencer, @Ramalho. Se o vídeo não ficar longo, até vou colocar no final um trechinho que ela gravou, divulgando essa cesta. E aí com essa divulgação apareceu outras pessoas para poder encomendar. E amigos, né, algumas amigas da minha mãe acabou encomendando pro Dia dos Namorados também. Mas nisso não tinha Instagram ainda, né, do ateliê, não tinha nada, era só um boca a boca ali mesmo. E aí eu lembro que eu tinha acabado de parar numa loja de embalagens. Eu acabei de estacionar, assim, acabei de desligar o carro, meu telefone tocou. Era a RH daquela empresa lá que eu falei pra vocês que eu tinha enviado currículo, né, que eu queria trabalhar lá. E aí ela, né, me perguntou se eu tinha interesse em participar da entrevista. Eu falei sim, claro, né, era uma coisa que eu, né, já estava desejando, né, um tempo, não tinha por que recusar, né. E aí eu lembro que o processo seletivo foi bem longo, né, eu acho que foi um mês e pouco, assim, vários processos seletivos, várias entrevistas com psicólogo, e vai num, e vai outro, até... tá, e enquanto, né, como eu falei, foi pouco mais de um mês esse processo seletivo, enquanto isso, eu montei a cesta, eu fiz as entregas, passou essa data comemorativa e eu fazendo as entrevistas lá. E aí até que veio a resposta, né, do processo, tinha outras candidatas, outras pessoas fazendo, participando também desse processo seletivo, e até que veio, né, o resultado final dizendo que eu tinha sido aprovada para essa vaga. Era uma vaga de supervisora, né, e aí era para cuidar de, se eu não me engano, acho que era 12 lojas,
acho que era por aí, entre Rio Verde e outras cidades, era o total de 12 lojas desse grupo, né? Que é um grupo. E aí, né, veio essa notícia, nossa, amei, né? Era uma coisa que eu queria. E aí eu comecei, né, a trabalhar nessa empresa. Acho que eu fiquei lá, acho que uns 3, 4 meses. Só que assim, sabe quando... Assim, eu queria muito trabalhar lá. Só que sabe quando, assim, você não se sente parte daquilo? Tanto é que eu sempre gostei de fazer ações, assim, sabe? Com os colaboradores e postava nas redes sociais, né? Aquela coisa, assim. E eu não me sentia... como é que eu... Não sentia vontade, sabe? De fazer isso, de fazer, né, de fazer essa divulgação, de, como eu falei, não me sentia parte daquilo. Eu sentia que tinha alguma coisa, sabe quando alguma coisa assim te prende? Não sei explicar bem. E, e aí, né, que indo, né, naquela coisa de, como eu falei pra vocês, tinha outras lojas, né, em outra cidade, então, de viajar, ficava fora de casa, né, pegava estrada, ficava em hotel, né, longe da família, contratação, demissão, toda aquela responsabilidade que esse cargo exige, né? Nada muito diferente do que eu já fazia naquela outra empresa que eu falei pra vocês que, né, que eu saí o ano passado. E aí, como eu falei, as coisas, né, já não estavam lá, né, aquelas coisas, até que veio, né, a minha avó sentiu mal. Um belo dia, minha avó, né, se sentiu mal e, assim, eu sempre tive uma ligação muito forte com a minha avó. Quando eu morava, né, longe, viajava muito, eu sempre pensava muito assim, de acontecer alguma coisa com a minha avó e com a minha mãe. Essa sempre foi, porque o meu esposo, né, o Renato e o Miguel, sempre me acompanhou. E eu tinha muito medo de acontecer, sabe? Alguma coisa com a minha mãe ou com a minha avó e eu não estar presente, né? Eu não estar aqui perto. E aí eu lembro que um belo dia a minha avó sentiu mal, né? Assim, sentindo umas dores. E aí ela foi pro hospital e ali do hospital já ficou internada. E aí eu lembro que a minha mãe ia dormir lá com ela, né, no hospital. Eu falei, não, mãe, né, eu tô assim, sem sono, né, e o meu trabalho, né, me dava essa flexibilidade de horário e, né, podia trabalhar de casa. Eu falei, não, pode, qualquer coisa eu levo meu notebook pra lá, deixa que eu vou dormir com a minha avó, né. E assim eu fiz, né, fui lá pro hospital, passei a noite lá com ela. Eu lembro que foi uma noite assim, gente, que eu não sei explicar. Eu não sentia sono, não me sentia... Como é que fala? Eu tava assim... Sabe aquele dia assim que você tá leve assim, sabe? Tranquila assim? E eu lembro que eu fiquei o tempo todinho assim, do lado dela, passando a mão no cabelo dela, sabe? Aquela coisa assim mesmo. Perguntando o que ela queria, né? Que ela tava com muita falta de ar e passando mal, né? E aí tá, passei essa noite com ela, né? E não lembro se foi minha mãe, minhas tias, né? Tinha várias pessoas, né? A gente é de uma família grande. Foi pra lá, ficou o dia, né? Até que ela, assim, do nada, foi assim, 2, 3 dias, né? Piorou e aí ela veio falecer, né? E aí a gente descobriu que ela tava com Covid. Quando já falaram assim, vai ter que ir pra UTI, fez o exame de Covid, não tinha feito antes, porque falaram que ela tava com outras coisas, pelos sintomas. E aí ela faleceu, falaram, foi Covid, né, enfim. E como a gente não sabia que era Covid, né, eu tive contato com ela, minha mãe teve, e aí acabou que eu peguei Covid, minha mãe, meu irmão, e foi aquela coisa, né?
sintomas do Covid, sintomas do luto, um misto de tudo, né? E aí, por conta de eu ter pegado Covid, né, eu peguei atestado lá nessa empresa. Quem lembra aí quando, né, tava aquela coisa assim, mais o Covid, o atestado era de mais dias, eu acho que era de 15 dias, alguma coisa assim. E aí eu fui acompanhando meio que de longe, né, o que tava acontecendo ali na empresa. E aí eu acompanhando, e assim, tava acontecendo coisas que... Sabe quando... Desculpa. Sabe quando você não é de acordo com aquilo? Que aquilo não faz parte, né, da sua criação, e é totalmente contra, assim, os meus princípios mesmo, sabe? E aí eu lembro que ainda de atestado eu fiz uma carta, né, minha carta de demissão, assim, sem dúvida nenhuma, gente, sem, né, dúvida nenhuma, eu encerrei o meu ciclo nessa empresa. E voltei novamente com a ideia, né, de trabalhar com as cestas. Aí foi onde eu montei o Instagram, comecei a postar no grupo do bairro, criei o nome, né, Bless Cestas Afetivas, procurei o nome para me poder, né, qual que é o nome, né, da empresa que eu vou colocar, né, foi onde mesmo eu criei, né, criei a Bless Cestas Afetivas, né. Mas nesse início, esse, né, novo retorno aí pra cesta, como eu falei, eu tinha feito lá algumas, né, do Dia dos Namorados, mas entrei nessa empresa lá que eu queria muito trabalhar, tive essa decepção aí, né, e essa decepção, né, e tudo, de não ser aquilo, né, que eu imaginava, né, enfim. E só que esse início, né, e todo início não é fácil, né, por isso que quando a gente fala assim, né, que a gente o empreendedor, ele tem que persistir, né, às vezes no começo não vai dar certo, mas você tem que acreditar, né, você tem que continuar insistindo, né, indo atrás. Então foi um misto de tudo isso, né, esse início. Só que o que aconteceu? Como eu trabalhava de carteira assinada, tinha, né, um salário bom, né, vamos dizer assim, pelo cargo que eu exercia. E aí, você, como se diz, até você cair na realidade, falar assim, epa, né, o meu patamar ali, o meu salário garantido todo mês, eu não tenho mais, né? Então, acabou que... E aí, nesse inicinho, né, das cestas, eu comprava tudo no cartão de crédito, né, quando eu ia montar uma cesta. Fiz muita burrada, muita coisa errada, sabe? E aí, o cartão de crédito tava virando aquela bola de neve. Gente, eu sei que, né, virou uma coisa assim, que até dezembro do ano passado, minha cabeça, assim, tava um fervilhão de coisas, assim, sabe? Quando vocês... tá endividada, assim, não sabe como vai pagar as contas, né? E aí vocês vão falar, ah, mas seu marido não tava trabalhando? Tava trabalhando. Assim que a gente chegou em Rio Verde, logo ele arrumou um serviço, começou a trabalhar, né? Porque é como eu falei, né? Serviço tem, né? Mas às vezes a gente, por exemplo, né, tava à procura de algo parecido com o que eu tava trabalhando. Meu esposo não, né? Ele foi, é lógico, algo, né, que fosse mais ou menos do ramo dele, mas ele estava mais aberto, então as oportunidades foram mais rápido, né, para ele. Tinha mais oportunidades, né, como se diz. E eu sei que assim, até o final do ano passado, né, eu tava muito endividada, gente. Tava, assim... Às vezes, né, minha mãe, que sabe, né, da história, meu marido vai falar assim, nossa, mas você falou que tava endividado, as pessoas vão imaginar, assim, uma fortuna, né? Mas é porque, pra mim e pro meu esposo, que a gente sempre foi, assim, muito certinho, gente, qualquer 2 mil reais, 3 mil reais é uma dívida pra nós, porque
né, a gente nunca gostou, né, de dever, né, para banco, essas coisas assim. Sempre gostou de, comprou, pagou, né, então, para nós, qualquer R$ 2.000 é uma dívida, né, uma coisa. E aí, né, eu sempre... E aí, né, com essa bola de neve que eu aprontei com cartão de crédito, de comprar as coisas, né, e comprando tudo no cartão, em vez de eu comprar à vista, que é uma coisa que hoje eu só compro as coisas do ateliê à vista. Enfim, eu falei, não dá, né, não dá, eu vou ter que procurar. Aí tinha uma empresa que eu tinha feito entrevista lá também, mas eu tinha recusado, falei, não, né, não quero. E aí eu acabei que eu, né, fui atrás deles, né, falei, não, ainda tá, tipo, é aquela oportunidade, né, e aí eu falei, não, vou ter que trabalhar de carteira assinada, não vai ter como, né, a cesta não tá dando lucro, né, tá virando uma bola de neve, e isso eu vou ter que voltar. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa. No meu segundo dia, olha pra vocês verem como é que é as coisas. No meu segundo dia, eu ali, porque o que que aconteceu? Eu estava ali naquela empresa por dinheiro, somente, gente. Eu vou ser bem sincera pra vocês. Não é que era uma empresa ruim, nem nada, pelo amor de Deus, né? É uma empresa excelente, com profissionais excelentes, mas eu não estava ali com a vontade de falar assim, sabe quando você entra na empresa e fala, né, ai, que bom, né, eu quero trabalhar nessa empresa? Não, tava ali pelo dinheiro mesmo, tava pedindo socorro, né? E aí no meu segundo dia eu ali perdida, totalmente sem querer estar ali, né? Eu lembro direitinho que eu tava parada assim no balcão, uma loja, né, de departamentos também, eu tava assim no balcão. E aí veio uma funcionária com uma cesta linda, 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 sabe? E entregou para uma outra funcionária, né, que tava ali visitando aquela filial, né, a nossa aqui na cidade de Rio Verde, tava de passagem. E aí, né, as meninas lá quiseram montar uma cesta para poder presentear. E aí eu fiquei assim, sabe quando você fica olhando assim aquela cesta e ao mesmo tempo eu olhando a reação da pessoa que estava sendo presenteada, e eu falei assim, meu Deus, né, que cesta linda, né, olha a reação dela, é isso que eu quero trabalhar, né, é isso que eu quero fazer. Por que não tá dando certo? Por que comigo não tá dando certo, né? Tem que dar, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu não quero estar aqui. E aí, logo deu meu horário de almoço, é uma loja no shopping, né? Tava almoçando lá era meu segundo dia, né? Até eu me estabelecer ali tudo, por enquanto eu tava almoçando lá na praça de alimentação mesmo. E eu lembro que eu fui assim, meio querendo já chorar, assim. Fui lá pra essa praça de alimentação e aí eu desabei. Eu nem lembro se eu comi, o que eu comi nesse dia. Não lembro, gente. Eu lembro que eu comecei a chorar, assim, e eu liguei pra minha mãe. Falei, vou ligar pra minha mãe. E aí eu contei pra ela, né? Eu falei, mãe, o que eu faço? O que eu faço? Né, eu não tô feliz, né? Eu tô perdida, acabei de ver uma cesta linda ali que me reacendeu a vontade de fazer cesta. E aí minha mãe, né, ela tem a mania de falar assim, fome você não vai passar, né? E aí ela falou assim, então faz, né? Faz sua cesta, né? Fome você não vai passar, né? Eu tô aqui, né? Pro que der e vier. E eu lembro que eu levantei. Gente, eu fiz, assim, uma coisa até feia, né? Eu nem fui lá conversar, né, com o pessoal da empresa. Eu lembro que eu me levantei, entrei dentro do carro e fui embora. Fui embora. Eu lembro que eu voltei nessa empresa só pra poder... Aí, como eu trabalhei 2 dias, não tinha nem dado tempo de assinar minha carteira, nem nada. Aí eu lembro que o dia que eu retornei lá, eles assinaram a carteira e depois, como se diz, assinaram pra entrar e assinaram pra mim sair, né? Ficou lá constando na carteira lá que eu trabalhei 2 dias nessa empresa. E deixa eu ver aqui no meu caderninho onde que eu parei. E aí, né, mais uma vez, tá eu lá
Falei, vou pegar firme nesse negócio agora, né? Eu vi que o cartão de crédito não dava certo comprar as coisas no cartão de crédito. Eu falei, vou passar a comprar tudo à vista. Vi o que eu tava errando, né? Que é até um outro vídeo que depois dá pra gente fazer também. Essas coisas que eu errei lá no início, que agora, graças a Deus, eu tô conseguindo acertar, né? Então, até então lá não tava dando lucro e aí começou, né? Quando eu fiz esse retorno e com essas mudanças, começou, né, a ter lucro, né? Entrar dinheiro mesmo, de fato, para mim conseguir pagar as contas, né? E só que ainda, né, ainda tava assim, com aquela questão que eu falei para vocês, né? No meu pensamento, né, na minha, como se diz, endividada, né? Nossa, eu tenho que pagar, né? Eu tenho que pagar o banco, não posso deixar essa conta, né? E aí, sempre pedindo a Deus, né? Pedindo a Deus orientação e tudo. E aí, gente, de um dia, assim, do nada, minha mãe não lembro se ela me ligou, se eu fui lá na casa dela, ela falou assim, o Irle, né, que é meu padrasto, tem como ele pegar um empréstimo de X valor. Você vai pagar, né? Ele conseguia pegar esse empréstimo lá com uma parcela mínima, gente, que quase, assim, praticamente nem tem juros, né? E aí você pega esse valor, você quita tudo e fica pagando essa parcela. Eu falei, o quê? Sabe quando assim, tipo assim, gente, mas por que isso não aconteceu antes? Por que a gente não teve essa ideia antes? Sabe quando todos os seus problemas, assim, que se acabam, assim, de uma hora pra outra, que você fala assim, meu Deus, você ouviu minhas orações, né, assim, porque, assim, eu ia pagar tudo que eu tava devendo e, né, tô pagando, no caso, uma parcelinha mínima, assim, por mês, né. E aí, aquela sensação de, meu Deus, eu devo, né, saiu da cabeça, né, graças a Deus. Apareceu aqui a bateria do celular, mas já arrumei ali. E aí veio, né, essa luz, né, e aí as coisas, né, fui divulgando cada vez mais, né, fazendo cada vez mais cesta, veio mais datas comemorativas. Agora, em abril, agora não, né, em abril desse ano, eu fiz o CNPJ, né, da Bless, o MEI, para mim poder aproveitar os benefícios, né, de aposentadoria. Agora também tem até auxílio de maternidade, né, licença maternidade para quem é cadastrado no MEI. Então, você que tem, aí tá começando agora, um pequeno negócio, a gente faz o CNPJ de vocês, tá? É uma taxinha mínima lá de R$60 que vocês vão pagar por mês, mas que você, né, vai ter garantida aí a sua aposentadoria. Precisar contratar funcionário, né, você vai conseguir fazer essa contratação, então é muito, muito importante, né. Depois dá uma pesquisada, né, se quiser até falo sobre isso também em algum vídeo depois aqui. E aí, isso foi um pouquinho de como que eu cheguei aqui, né, atualmente, no mês de setembro, né, tudo isso não tem nenhum ano que tudo isso aconteceu. E hoje eu posso falar assim, aprendi, né, muitas coisas, então eu posso falar que eu já tenho um lucro, né, da Bless, eu já ajudo nas despesas de casa, tô conseguindo investir, né, então eu acho que eu pulei muita coisa, gente, do que eu escrevi aqui, do que eu queria falar pra vocês. Se eu esquecer de alguma coisa aqui depois, a gente qualquer coisa faz um outro vídeo, não sei. Depois eu vou dar uma revisada aqui. Mas enfim, né, um pouquinho do que eu queria, assim, contar mesmo pra vocês, como que eu iniciei, como que eu vim, né, parar até aqui. E dizer que eu me sinto muito, extremamente feliz empreendendo, tendo meu próprio negócio, mesmo que seja em casa. E eu até queria, vou ser bem sincera com vocês,
Era até um desejo no início, alugar um lugar, né? Mas, gente, tá tão bom trabalhando em casa, né? E assim, eu não me vejo, sabe? Tendo que deslocar para outro lugar e tendo aquele compromisso de aluguel todo mês. Então, assim, enquanto tiver, né, as coisas fluindo aqui, o ateliê aqui em casa, eu vou continuar, né? Lógico, você tendo um outro espaço, você consegue receber, né, melhor os clientes, né? Ter cestas da pronta entrega, que é uma coisa, né, que tendo a loja física, eu creio que, né, vou conseguir fazer melhor isso. Mas, assim, tá muito bom trabalhando em casa. Tô perto do meu filho, perto do meu marido, consigo, né, vocês acompanham lá pelos stories no Instagram. Quem não me acompanha no Instagram, segue lá, @bless.cestasafetivas. Mostro um pouquinho nos stories, um pouquinho do meu dia a dia. Quero passar a gravar também mais vídeos aqui de rotina, aqui no YouTube também. Mas se você não me segue, segue lá, tá? A nossa página no Instagram. E lá tem muita cesta, né? De tudo que eu já fiz, né? Até aqui. Quero fazer muito mais. Agora vem, né, mais uma data comemorativa, que é o Dia das Crianças, o Dia dos Professores. Já tô aí programando e tudo aqui, ó, sempre anotando. Amo anotar tudo aqui, ó, no meu caderninho. Então, assim, você que quer empreender também, que não tá, né, às vezes feliz, né, trabalhando em alguma empresa, né, que você esteja, você não se sinta mais. Às vezes pode até ter se sentido parte algum dia dessa empresa, mas às vezes, né, já tá estagnado, né, tem vontade de ter o seu próprio negócio. Gente, o início, como eu falei, o início não é fácil, mas a gente tem que persistir, né, se realmente, ó, por exemplo, vocês viram que teve vários recomeços aí, mas eu sempre ligadinha ali, ó, nas cestas. Eu quero fazer as cestas, eu quero porque... né, veio aquela vontade, né, Deus colocou isso, né, no meu caminho, falou, não, você vai empreender nisso daqui, isso daqui que vai dar certo, né, pra sua vida a partir de hoje. E eu estou extremamente feliz trabalhando com isso, sou, assim, hoje me sinto uma pessoa, né, desde essa trajetória do ano passado pra cá, me sinto totalmente realizada com o que eu tô fazendo, né. Então é isso, gente. Deixem nos comentários se vocês gostaram de conhecer um pouquinho dessa minha trajetória, dessa minha história, se você se identificou de alguma forma, né? Curte aí também o vídeo, né? Deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Tem muitas pessoas que visualizam o vídeo, mas não se inscreve. Então dá essa forcinha aí, tá? É uma coisa nova também, esse canal aqui no YouTube. Mas que aos pouquinhos eu vou pegando jeito, vou fazendo aí edições melhores para vocês, né, melhorando as gravações, mas isso é com o tempo, né, um passo de cada vez. Então, muito obrigada por você ter chegado até o final desse vídeo e até a próxima!